Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Cruz, eu sou formado em Engenharia Ambiental pela Universidade Católica de Pernambuco, sou de Recife, e também tenho pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Maurício de Nassau. E sou um dos responsáveis aqui pela nossa página A Universo Ambiental. E hoje vamos conversar o Universo Convida, nosso projeto de lives, onde vamos trazer profissionais para debater sobre temas ambientais. E hoje eu tenho a honra de trazer meu grande irmão, meu grande amigo, Dr. Lucas Nascimento, e eu queria que ele se apresentasse um pouquinho agora. Olá a todos, boa noite. Como o Lucas falou, meu nome é Lucas Nascimento, eu também sou engenheiro ambiental pela Universidade Católica de Pernambuco e fiz o doutoramento em gestão e tratamento de resíduos, sou doutor em gestão e tratamento de resíduos pela Universidade do Minho e no momento sou pesquisador e investigador, como se diz aqui em Portugal, numa instituição filantrópica aqui da região. Perfeito, Lucas. E você tem um doutorado, né? E não tem um mestrado. Você pulou da graduação direto para o doutorado em Portugal. Mas, primeiramente, Sim. o que foi que te motivou para ir estudar ou fazer um doutorado em Portugal? De início, eu tinha acabado a graduação e pesquisei o mercado de trabalho, pesquisei fazer pós-graduações, mas não tinha tanta perspectiva. Então, um grande amigo meu português me incentivou a vir para cá e fazer o doutorado aqui. E pronto, assim me candidatei, pesquisei as universidades que eu queria e consegui passar. E fui aprovado aqui nas universidades. Massa, massa. E você ingressou no doutorado, e como é que foi esse processo quando você decidiu fazer o doutorado, a aplicação? Como é que se fez isso tudo aí? Certo. Em 1999, a União Europeia criou um tratado chamado Tratado de Bolonha. E esse tratado meio que democratiza o ensino superior na União Europeia. E com isso, as licenciaturas que antes, aqui na União Europeia, eram de 5 anos, como é no Brasil, passaram a ser 3 anos. E mais 2 anos de mestrado. É o que eles chamam de mestrado integrado. E foi com isso, eu fiz vamos dizer assim, uma homologação do meu diploma para a universidade e eles aceitaram mediante ao currículo e é esse processo por ser 5 anos de graduação pelo Brasil. Aí consegui dar equivalência à graduação pós-Bolonha. Entendi. Foi. E você fez PIBIC no Brasil na sua época de graduação, né? Isso te ajudou de alguma Sim, forma no processo de aceitação do teu doutorado? Sim, bastante. Principalmente pela experiência da pesquisa, né, da investigação propriamente dita, e pelo fato de ter publicado alguns artigos em conferências, em algumas revistas. Isso, para a área acadêmica, é muito importante, essa parte dos artigos científicos. E, óbvio, também um pouco da parte do trabalho laboral propriamente dito na indústria, dos estágios e coisas do gênero. E isso foi muito importante para ser aprovado no doutoramento. Entendi. E, além disso, quais são os documentos necessários, Lucas, para você conseguir ingressar no doutorado aí? Cada universidade possui um edital diferente e, com isso, são exigidos diversos documentos, da mesma forma que a mensalidade propina, aqui em Portugal chama propina, é diferente, vai depender de cada universidade, de cada instituição. Eu exatamente agora não sei dizer, porque faz muito tempo e não sei dizer quais são os documentos exatos, mas cada universidade tem no seu portal os documentos necessários para aderir ao programa, para se candidatar e todas as informações pertinentes sobre. Perfeito. E com relação à bolsa, a gente aqui tem o CNPq no Brasil, né, e algumas outras instituições que conseguem bolsa para pesquisa, para mestrado, doutorado, pós. E aí em Portugal, existe alguma coisa do gênero? Sim, aqui em Portugal existe a FCT, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia. É um órgão público, funciona basicamente como o CNPq ou a CAPES no Brasil. E eles são abertos para pode-se concorrer, no caso, né, pode concorrer para bolsas de FCT qualquer pessoa.
eles têm editais específicos para alunos do estrangeiro, internacional ou do Brasil, eles têm editais específicos. E para você se candidatar para ter bolsa da FCT, pronto, tem uma série de documentos e no site da fct.pt você tem todas essas informações. Entendi. Você falou agora com relação ao custo do doutorado, né? E o seu, propriamente dito, esse doutorado que você fez na Universidade do Minho, ele foi mais ou menos quanto? Por ano, na época, era por volta dos 2.750 euros por ano. Vale salientar que é universidade pública, mas você paga. Todas as universidades públicas em Portugal são pagas. Para os portugueses é um valor, para estrangeiros tem um outro valor. E pronto. E cada universidade também vai ter um valor de propina, que é de mensalidade ou anuidade diferente. Certo. E durante o processo do doutorado em si, do teu estudo, como é que funciona? É um pouco diferente do Brasil? Tu consegue falar sobre isso? Não consigo falar de maneira 100% porque eu não tive a experiência brasileira. Mas o doutorado aqui em Portugal, eu particularmente gostei muito, foi uma experiência muito boa. Porém, pelo que eu já percebi, conversando com alguns amigos que estão fazendo doutorado no Brasil, que já são doutores, a questão do tempo é fundamental. No Brasil, acho que leva-se mais tempo para fazer doutorado. Aqui tem um prazo mínimo de 3 anos, sendo que o primeiro ano letivo é focado para o pré-projeto e para as disciplinas bases. O segundo ano é basicamente mais algumas disciplinas que você pode escolher. Tem as disciplinas obrigatórias e tem as disciplinas que você escolhe de acordo com a sua pesquisa, de acordo com o seu projeto. Então, por exemplo, você pode, se você trabalha com biotecnologia, se o seu projeto é na área de biotecnologia, você pode assistir cadeiras de microbiologia aplicada ou engenharia genética, ou algo do gênero. E o último ano é exclusivo para a escrita da tese, escrita dos artigos e alguns ensaios finais, porque nesses outros anos, nos anos anteriores, você faz os ensaios e as disciplinas, então fica sobrecarregado. Eu, particularmente, fiz meu doutorado em 4 anos. Dividi direitinho as disciplinas por ano e o projeto, só que pedi mais um ano para poder ter tempo para escrever mais artigos e fazer mais ensaios que eram necessários para poder validar a teoria que eu queria lançar na minha tese de doutoramento. Perfeito. E como é a estrutura em Portugal, Lucas? Especificamente na universidade que você cursou, na Universidade do Minho, como é a estrutura de laboratório, sala de aula? Sim. De modo geral, eles possuem ótimas estruturas e suporta muito bem os alunos a nível de laboratório, a nível das aulas. Tem aquecimento em todas as salas, que isso é importante no inverno, que é muito frio, pelo menos nessa região aqui da Universidade do Minho, que é a região norte. E os laboratórios, assim, com base aos que eu participei, do que eu trabalhei, as estruturas são muito boas. Tanto a nível de equipamento, como o local para os alunos ficarem estudando. Eu tinha um gabinete exclusivo que dividia com outros alunos de doutoramento, então era uma mais-valia isso, porque alguns que eu já vi, alguns outros cursos, eles têm gabinetes isolados. Então, como eu estava junto com pessoas de outras áreas, havia uma troca de informação e um convívio social maior. Então, foi muito importante para enriquecer o conhecimento tanto na área da pesquisa como pessoal também, novas culturas. E o laboratório, de maneira geral, os que eu estudei e participei são excelentes a nível de equipamentos, as pessoas que trabalham foram muito bons. Nossa. E uma coisa importante, todo projeto a universidade suporta. Se o seu projeto, por exemplo, é necessário fazer inúmeras amostras, a universidade suporta, o laboratório suporta isso, o aluno tem um gasto extra por fazer mais ensaios ou menos ensaios. O que você paga da sua propina, da sua mensalidade, suporta todos os seus estudos. Perfeito. E a gente conversando, você falou que esse doutorado, a priori, não consegue ser validado no Brasil, né? O seu específico. Por que essa situação? Sim. Sim, isso é uma coisa muito importante para quem procura fazer doutorado fora. É importante achar um curso, se a pessoa pretende voltar para o Brasil, achar um curso de doutoramento que seja similar ao que você fez aqui.
alguma universidade pública que seja reconhecida pelo MEC, que tenha um curso similar. Então, você faz seu doutorado aqui, depois você leva toda a documentação para o Brasil para validar o seu curso. Até agora, não achei nenhuma universidade no Brasil que tivesse esse curso em específico, gestão e tratamento de resíduos. Mas isso é uma questão também de investigar mais, de procurar mais em outras universidades de outros estados, porque eu me restringi só à região Nordeste, por uma questão de execuibilidade técnica, para não estar me deslocando para São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, para ter que validar. Entendi. Então, isso é um ponto importante para quem está querendo ir para Portugal, fazer um mestrado, um doutorado, qualquer coisa do gênero, que pesquise antes se esse doutorado, esse mestrado, tenha um curso semelhante no Brasil para conseguir fazer essa validação mais fácil, não é isso? Sim, sim. Isso é fundamental. Para quem pretende voltar também tem isso. Sim, lógico. E aí, durante o teu doutorado, tu não conseguiu a bolsa do FCT, como é o CNPq daí, vamos dizer assim, mas durante o processo do teu doutorado, tu conseguiu uma bolsa de pesquisa. E aí, como é que foi? Sim. Como é que foi como é que tu conseguiu essa bolsa? Assim, primeiro fazer um contexto histórico, porque é importante ficar bem claro para as pessoas que pretendem vir para Portugal. Se você quiser ter uma bolsa FCT, você primeiro precisa homologar seu diploma, seu currículo escolar aqui em Portugal. Tem que pegar os documentos na universidade que você fez, a sua graduação, a sua licenciatura, e procurar uma universidade aqui em Portugal que faça essa equivalência. Eu, na época, como não tinha tantas informações sobre isso, porque hoje já mudou tudo e a cada ano muda documentos, essas coisas, vim para Portugal sem bolsa, passei o meu primeiro ano letivo sem a bolsa e foi um período muito complicado, com bastantes limitações financeiras e essas coisas. Porém, eu assim, me dediquei ao máximo, quis mostrar o máximo de trabalho, de empenho para os meus orientadores, e estudei muito para também suprir essa questão de não ter o mestrado. Por não ter o mestrado, eu tive que estudar, correr mais atrás dos estudos e das informações, maneiras de fazer a pesquisa propriamente dita. E com isso, meus orientadores observaram, primeiramente, todo esse esforço e viram assim, vale a pena investir nesse menino. E surgiu um projeto, uma empresa, em parceria com a universidade do qual eu trabalho, surgiu um projeto de investigação, né, de pesquisa, e com isso surgiu a oportunidade de uma bolsa de pesquisa, uma bolsa de investigação. E o meu orientador falou que tinha essa bolsa e que eu me candidatasse, porque é um concurso público. Dentro dessas bolsas, geralmente, de investigação, são concursos públicos dentro da universidade, do qual a gente se candidata e tem toda uma seleção, currículo. No meu caso, nesse caso não teve prova, mas era mais uma análise curricular. E carta de indicação, carta de motivação, e com isso foi que eu consegui essa bolsa, e meus orientadores foram uns pais para mim aqui. E dessa forma eu consegui a bolsa que eu consegui pagar a universidade e consegui me manter aqui de maneira controlada, porque não é muito, e principalmente por não ter o mestrado, porque a bolsa ela tem um valor dependendo do seu nível acadêmico. Se você é mestre, você tem um valor, se você já é doutor, o valor é mais elevado. E pronto, como eu estava nessa parte da homologação, eu tinha o intermediário entre mestre e doutor. Entendi. E como é a medição dos resultados, a entrega, a medição, todo esse processo para você conseguir receber a bolsa? Eu lanço um projeto dentro desse edital. Eu e o meu orientador, a gente faz como se fosse um pequeno projeto, dizendo quais são os objetivos do que a gente vai pesquisar, do que a gente vai investigar, quais são as metodologias que vamos utilizar, os ensaios que vamos realizar, quais são os possíveis resultados e um pequeno estado da arte, né, uma revisão da literatura, de outros artigos científicos de outros autores, e a gente submete isso para iniciar o processo da bolsa, propriamente dita, e no final temos que fazer um relatório com os resultados que obtivemos nesse período, na vigência da bolsa, né? No caso, essas bolsas de investigação variam os contratos, podem ser de 0 a 3 meses, de 0 a 6 meses, de 0 a 1 ano. Eu consegui pegar 3 contratos de 1 ano, sempre no mesmo projeto. Entendi.
E igual no Brasil, a bolsa também não pode, quando você tem a bolsa, você não pode trabalhar por fora, né? Você tem que ser exclusivo Não. à volta da pesquisa, né? Você tem que ser exclusivo à pesquisa. Você não pode ter duas fontes de renda, até porque a bolsa você não faz descontos sociais aqui em Portugal. Então, se eu tivesse um trabalho que fizesse desconto social, eu seria automaticamente desclassificado na candidatura da bolsa. Entendi, perfeito. Eles analisam isso pelo número fiscal de cada pessoa. Entendi. E qual foi o tema da tua tese do doutorado, Lucas? O título da minha tese foi Avaliação do Impacto Ambiental, da utilização de resíduos em materiais de pavimentação rodoviária. Foi um tema bastante amplo, tive muitas áreas assim, de conhecimento, mas eu foquei mais na parte dos impactos ambientais propriamente dito, depois na parte da gestão dos resíduos, de valorizar os resíduos como agregados para colocar em pavimentos, e os impactos ambientais desses resíduos ao serem incorporados no pavimento. Ele é melhor, esse resíduo é melhor por ser incorporado. Por quê? Porque ele é melhor. Ele consome menos energia, no caso do pavimento, ele consome menos asfalto, precisa de menos matéria-prima por estar utilizando isso. Foi nessa linha de investigação. E também de uma forma para fomentar a economia circular. Foram esses 4 tópicos que eu abordei praticamente: impactos ambientais, gestão de resíduo, construção civil, né, pela área, e economia circular. Perfeito, entendi. E agora acabou o doutorado, você finalizou o doutorado, agora defendeu sua tese em janeiro, agora do começo do ano, né? Antes da pandemia, graças a Deus. Foi. E você está trabalhando agora no projeto de pesquisa de uma instituição filantrópica, como você falou. E aí, me explica um pouco como é que funciona essa linha de trabalho e se tu teve alguma dificuldade por ser imigrante ou brasileiro, algo do tipo. Para o trabalho propriamente dito, a primeira pergunta, no caso do trabalho, sim, eu trabalho no centro de investigação, centro de pesquisa, do qual fazemos pesquisa e investigação para empresas no âmbito dos resíduos, ou tecnologias ambientais, vamos assim dizer. A empresa lança um desafio para a gente e a gente tenta solucionar. A nível do trabalho, não tive nenhum problema por ser brasileiro, até porque tem algumas pessoas que eu conheço lá dentro que tiveram uma parte do meu doutorado e já nos damos um pouco bem, mas não, a nível de trabalho e na faculdade, na universidade propriamente dita, eu não tive problemas por ser brasileiro, mas ocorreu uma situação um pouco desagradável, vamos dizer assim, que no começo, quando eu estava procurando apartamento para morar, um dos landlords não queria alugar pelo fato de ser brasileiro e que brasileiro quebra tudo, mas assim, percebo que ele teve experiências ruins e acabou por generalizar. Da mesma forma que as pessoas que têm preconceito, que sofrem algum preconceito de português, é uma pessoa isolada. Não é necessário generalizar, porque conheço muitas pessoas boas aqui. Um dos meus padrinhos de casamento é português, é uma pessoa super gente boa. E é isso, nunca generalizem. Tudo é de acordo com a sua experiência pessoal também, né? Pois é. Pronto. E vou mesclar agora umas perguntas que chegaram aqui, inclusive de Rafael. Rafael Silva perguntou, e vou mesclar com uma pergunta aqui também que eu já tinha, que é como é o mercado ambiental em Portugal e como você enxerga, vou mesclar duas, e como você enxerga o engenheiro ambiental na área de pesquisa aí em Portugal. Em relação à primeira, como é que é o mercado de engenharia ambiental em Portugal? Isso. Sim. Ainda está, vamos dizer assim, a iniciar. Porque aqui tem o engenheiro biológico e o engenheiro florestal. Então, esses dois ainda ocupam muito a vaga do que seria um engenheiro ambiental propriamente dito. Então, assim, a Universidade do Minho não tem engenharia ambiental. Onde tem engenharia ambiental, para ter uma noção, é a Universidade do Porto, Coimbra, creio que o Técnico de Lisboa e Évora. São universidades que realmente têm cursos bem estruturados para engenheiro ambiental propriamente ditos. E agora percebe assim, que está tendo realmente uma maior contratação, uma maior busca por engenheiros ambientais em Portugal, né? No caso é o engenheiro
com o mestrado integrado. Está tendo uma procura, e principalmente na área de gestão de resíduos, gestão de qualidade. São essas duas áreas que eu venho sondando e conversando com algumas pessoas. E em relação à pesquisa, à investigação, à área acadêmica para o engenheiro ambiental, também é muito novo. É uma área muito nova que o engenheiro ambiental está começando a atuar. Mas eu vejo como promissora pelo fato de que, pelo menos a minha experiência pessoal, quando estava na universidade, no Brasil, na graduação, a gente é muito treinado para ter uma visão holística da situação, onde a gente possa envolver a questão social, ambiental e econômica, coisas que algumas outras engenharias não é que não conseguem, mas não tem assim aquela preparo como a gente tem, o engenheiro ambiental propriamente dito. E isso ajuda muito na área ao meu ver, ajuda muito na área de investigação, quando a gente quer associar tecnologias ambientais para usar essas tecnologias ambientais para resolver problemas socioeconômicos. Envolve muito o engenheiro do ambiente, o engenheiro ambiental e suas capacidades, suas skills de resolver nessa forma de pensar holística. Certo. E com relação às áreas da engenharia ambiental, eu vou dividir essas duas perguntas, já responder primeiro. Com relação às pesquisas, qual é a área de ambiental que tem é mais propensa a você pesquisar aí em Portugal? Isso vai depender muito do que você realmente queira, do que você quer trabalhar com investigação, como pesquisa. Eu fiz nessa área de resíduos porque também o programa é muito específico para a área de resíduos. O nome do programa que eu fiz é gestão e tratamento de resíduos. Eu sou doutor nessa área, que é muito específica, mas eu tenho um conhecido do curso que fez na área de biotecnologia, outro fez na parte de valorização energética de efluentes, não deixa de ser resíduos, obviamente. Sim. Mas observo que a parte de resíduos ainda é a mais atrativa e a parte de qualidade também para pesquisa, para investigação em Portugal ainda é a mais atrativa. Certo. E puxando esse gancho, falando um pouco a parte de pesquisa, na área de mercado de trabalho mesmo, de fato, você conversou que o engenheiro florestal às vezes toma o espaço do ambiental, porque é uma situação nova aí em Portugal, mas aí na área do mercado de trabalho, como é a atuação do engenheiro ambiental, quais são as áreas que tem mais procura pelas empresas? Salientando de novo, é a parte da gestão de resíduos e qualidade. Sempre eles procuram essas duas áreas. Também a parte da segurança do trabalho. Já vi alguns engenheiros ambientais, já tive palestras com alguns que fazem essa parte também da segurança do trabalho, que tem pós nessa área. Mas a maioria realmente dos engenheiros ambientais que eu conheci em algumas empresas, eles trabalham na parte de tratamento de resíduos e a gestão de resíduos dentro da empresa. Qualidade do ar também é uma coisa que é uma área que eles estão começando a trabalhar mais agora também. Certo. E qual dica você daria para o engenheiro ambiental que procura alguma oportunidade aí em Portugal? Vamos dizer assim, de momento, agora, se fosse para amanhã, devido a essa situação do coronavírus e tudo mais, tudo aqui também está nas escuras, vamos dizer assim. Está muito complicado essa questão no momento agora. Mas, assim, a longo prazo, acho que vai ser muito necessário, até porque a questão do que estamos vivendo agora também passa por um problema ambiental, também passa por questões ambientais. E uma pessoa com um excelente currículo, obviamente com excelente currículo, ela consegue emprego, se aplicar a alguma empresa, se candidatar a alguma empresa, eu acho que consegue com certeza um emprego. Mas assim, a dica que eu mais dou é que essa pessoa primeiro faça um curso no país que ela vai, independente seja Portugal ou qualquer país da União Europeia, que ela, no caso de Portugal, se ela quiser vir para Portugal, eu recomendo que ela procure a universidade, faça uma pós-graduação para se especializar, para também entender como é que é a dinâmica das pessoas aqui, que é completamente diferente do Brasil. E que, pronto, ela faça esse curso também para perceber as empresas, porque existem muitas feiras de estágio aqui nas universidades, pelo menos 2 a 3 vezes por ano. Eles chamam um conjunto de empresas para
oferecer os estágios que eles têm aqui, que alguns são obrigatórios e alguns são... esqueci agora a nomenclatura, mas são 2 tipos de estágios que existem. E por isso que eu digo que é importante fazer também um curso, até para se capacitar também. E óbvio, ter um diploma português / europeu, isso vai valorizar bastante. E depois dessa sua experiência aí com o doutorado, você está trabalhando, mas você pensa em voltar para o Brasil em algum momento? No momento não tenho tal pretensão, por vários motivos pessoais e tudo mais. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que haja algum outro problema e por algum outro fator e eu tenha que voltar para o Brasil. Nunca se sabe. Para um futuro assim de imediato eu não pretendo voltar para o Brasil. Mas quem sabe, daqui a uns 5 anos, quando a minha esposa também acabar o doutoramento dela. Perfeito. E com toda essa pandemia também, ninguém sabe como é que vai ser o futuro, né? Então, é complicado fazer um plano agora. Então, vamos pegar algumas perguntas aqui, Lucas, que chegaram. E Paulo Oliveira perguntou o seguinte: qual é a relação entre os professores e alunos assimilar o Brasil? Se eles são abertos a tirar dúvidas, a interagir com vocês? A minha experiência pessoal foi, todos os professores que eu tive foram super amáveis. Tinha dúvida, eles tiravam, não tinha distinção pelo fato de ser brasileiro, enfim, não tinha. Eles realmente tiravam, você estava com dúvida, tem que tirar dúvida. Eles já até exigem que eles perguntam, você tem dúvida? Teve um professor que eu tive, que ele falava, você tem dúvida? Sai perguntando para cada aluno se tem dúvida. Isso varia muito dos professores, obviamente. Mas todos os que eu tive nesse percurso, a relação era uma relação mais amigável também. Não tinha aquele pensamento, eu sou um aluno e ele é um professor, ele está acima. Óbvio que eles demonstravam um pouco assim, eles impõem respeito também. Mas é de uma maneira mais amigável, mais sutil. E muito tranquilo, muito tranquilo. Óbvio que tem alguns que são um pouco mais... deixa subir a cabeça, sei lá o quê. Mas são poucos. A maioria são super gente boas e amigos, se tornam amigos do aluno. Bom saber disso. @Miss Cruz perguntou como é a mesma pergunta com relação à interação, porque foi muito importante para ela no mestrado que ela fez nos Estados Unidos, que ela teve um apoio para a formação. Então, esse apoio que você teve também foi muito importante na sua formação e conseguir o seu doutorado, não é isso? Sim, foi fundamental. O meu orientador foi praticamente um pai, a minha co-orientadora também, uma mãe, que estava toda hora me ajudando, tinha dúvidas, e chegava, professor, como é isso? Por favor, me ajude, estou com dúvida nisso aqui. Ele dava literalmente a luz, olha, vá por esse caminho, vá por esse, pesquise tal autor, veja essa metodologia, a mesma coisa. Foram impecáveis. E outros professores também. Eu lembro que na época um professor que dividia gabinete com o meu orientador, quando eu tinha alguma dúvida, professor, por favor, me tire tal dúvida, o professor já não está aqui, então por favor, você podia me tirar tal dúvida. Aí ele explicava na maior tranquilidade, até conversava um pouco mais do que explicava, mas era super... São todos, assim, dão muito suporte ao aluno, principalmente aquele que realmente ele vê que está se esforçando, que está querendo, está correndo atrás, buscando fazer um bom trabalho, eles têm todo o gosto em ajudar. Entendi. E a Vivian perguntou o que te fez decidir entrar direto no doutorado e não no mestrado. Foi uma decisão ou foi uma oportunidade que você viu de pular a etapa do mestrado? Os dois, vamos dizer assim, os dois. Quando eu soube que tinha essa oportunidade, porque eu tive um dos meus padrinhos de casamento, um grande amigo, quase da família, me falou dessa legislação, da Tratado Bom, e eu fui pesquisar para saber quais as documentações, como é que eu poderia fazer esse salto. Mas, assim, eu fiz esse salto com muito receio, porque eu não gosto de estar pulando degraus, vamos dizer. Porque se eu cair, a queda vai ser muito grande. Se eu pular um degrau maior do que a perna, então
tinha esse receio, mas foi tudo tranquilo e tive muito também o apoio de alguns professores no Brasil que fizeram cartas de recomendação, que isso ajudou bastante. E também pelo fato de como a gente, né, no caso, veio de uma universidade que é particular e os mestrados que eu procurei no Brasil eram de universidades públicas, eu nunca tinha, vamos dizer assim, a classificação ideal para entrar, porque, isso foi o caso lá em Recife, na Federal, quem era aluno de universidade particular tinha um coeficiente menor. Eles davam um coeficiente menor. Em vez de ser 1, eu colocava um 0,8. Então, isso dificultou bastante a entrada em alguns cursos de mestrado que eu estava pretendendo fazer no Brasil. Entendi. E vale ressaltar, pessoal, que Lucas conseguiu fazer isso especificamente na Universidade do Minho, especificamente no doutorado que ele escolheu, que foi gestão e tratamento de resíduos, mas isso varia de caso a caso, você pode também conseguir com outras universidades, ou você pode não conseguir, eles podem não aceitar, você tem que fazer um mestrado Sim. antes. Então, essa foi a experiência de Lucas, mas vocês têm que procurar de vocês e estar em contato com a universidade, que é muito importante. Pois, era até isso que quer dizer. Quando eu vim para cá, me candidatei em 4 universidades. Me candidatei na Universidade do Porto, na de Lisboa, de Coimbra e do Minho. Só não passei na Universidade do Porto porque eles não aceitavam esse tipo de validação. A Universidade do Minho, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa, na época, aceitavam. Mas com o tempo passa, não sei se hoje eles ainda aceitam. Isso é questão de realmente entrar no site das universidades que você está interessado em estudar e ver se eles aceitam ver as documentações, o edital da universidade, mandar uma carta também. Eu fui atrás dos diretores de cada programa, expliquei a situação e eles me deram a resposta se eu podia, se não podia. Foi o caso da Universidade do Porto. O diretor do curso, do doutorado que eu me candidatei também lá, ele disse, faça primeiro o mestrado e depois volta a se candidatar. Perfeito. Paula, de novo, perguntou se você tem plano de fazer o pós-doutorado. De início, não, porque a visão de pós-doutorado aqui é para pessoas que já passaram muito tempo com o doutorado, que fizeram doutorado há muitos anos atrás. Então, pós-doutorado é mais para você atualizar conhecimento. Então, de imediato, eu não tenho essa pretensão, porque eu sou recém-doutorado, vamos dizer assim. É como se fosse uma reciclagem de conhecimento, né? É uma reciclagem de conhecimento, basicamente, porque o pós-doutorado geralmente é 1 ano. Pelo menos aqui em Portugal, geralmente é 1 ano que você tem para investigar sobre algum assunto e fazer artigos daquele assunto e atualizar e melhorar seu currículo. Perfeito. Carol Albuquerque, ela perguntou aqui se os aterros sanitários são muito utilizados para tratamento de resíduos em Portugal ou tem outras formas mais eficazes. Depois do decreto de lei, tem um decreto de lei português que foi transcrito do decreto de lei europeu. Se não me falha a memória agora, é o 73 de 2011, decreto de lei 73 de 2011 português. Esse decreto faz com que fomenta a economia circular. Eles criaram um princípio que é o princípio da hierarquia dos resíduos, do qual o primeiro é reutilizar, reciclar, valorização energética e, por fim, o aterro sanitário. Existe ainda realmente, muitos resíduos são depositados em aterros sanitários, paga-se um valor agora mais elevado do que há um tempo atrás para fazer essa deposição, mas isso varia muito do tipo de resíduo também. Em Portugal, nessa região, existem 2 empresas, uma é chamada Lipó e outra é Braval. Eles fazem valorização energética, basicamente incineração. Aqui não se faz muita compostagem devido ao clima, pela amplitude térmica, praticamente 6 meses de frio, entre -5 e 10, e o verão é absurdamente quente, de 30 a 40, 50 graus, dependendo da região. Mas ainda se utiliza bastante aterro sanitário aqui. Certo. E mais uma pergunta aqui, como funciona a defesa da tese do doutorado? Depois que eu crio todo o documento, escrevo todo o documento, eu primeiro passo para os meus orientadores, eles fazem a correção e depois eu submeto para o conselho científico da universidade. O conselho científico vai validar minha tese diante
as referências que eu utilizei, se não tem plágio, porque eles têm um software que faz detecção de plágio. Não lembro exatamente agora os critérios para pré-avaliação, mas faço toda uma submissão de documentos e da tese para ela ser avaliada. Depois que eu faço isso, junta-se o conselho científico com os meus orientadores, eles nomeiam a banca da defesa, os professores que vão fazer participar da defesa, né, aqui chama arguentes, não sei se é o mesmo nome no Brasil, os professores que vão arguir a minha prova de doutoramento, e eles validam, eles vão ler e vão validar se eu estou apto ou não para defender, se o conteúdo da minha tese está apto ou não para defender. Depois disso, há uma reunião entre eles, do qual eles falam, ok, a tese está pré-aprovada, podemos passar para a última fase, que é justamente a defesa, do qual é a parte mais tensa do programa, do qual você vai estar lá, no caso em pé, defendendo sua tese. Aqui eu tive 20 minutos para fazer toda a defesa de 4 anos de estudo, e depois os professores fazem as perguntas. Se eu não estiver enganado, cada professor teve 1 hora ou 50, 40 minutos, eu não lembro agora exato, o tempo exato. E cada professor, no meu caso foram 5 professores, 5 professores que fizeram a arguência, fora o presidente e o meu orientador, que fazem parte da mesa. E no final, eles dão a nota se eu fui aprovado com louvor, aprovado com mérito e aprovado com louvor, que teoricamente seria a nota máxima. E eu fui aprovado com louvor. Vamos ver mais coisas aqui. O Fernando está perguntando se chamei doutor para advogado ou doutor. Para doutor. Ele fez doutorado, Lucas. Ele é engenheiro ambiental da Universidade Católica de Pernambuco e finalizou o doutorado dele agora, no começo agora de 2020, pela Universidade do Minho. Marina está querendo saber a opinião nossa com relação à questão ambiental vezes o coronavírus. Pessoalmente falando, com relação à questão ambiental, está sendo bom essa pandemia. Todo mal traz alguma coisa boa e o lado bom está sendo a questão ambiental. A gente está vendo aí vários relatos, os canais de Veneza com animais, com peixes, que não estavam sendo vistos há mais de acho que 50 anos. A gente está vendo aí várias questões, poluição atmosférica diminuindo drasticamente, porque... Lucas, o que você acha com relação a isso? Essa pandemia mostrou o quanto não necessitamos consumir em excesso. E o fato da gente não consumir em excesso reduz inúmeros impactos ambientais, principalmente relacionados à emissão de CO2 e contaminação dos solos, porque se a gente consome um material plástico, esse plástico teve que vir de algum processo, primeiro teve que vir uma matéria-prima que foi beneficiada, vamos assim dizer, sofreu algum processo químico, isso vai gerando uma cadeia de resíduos. Então, como nesse período tivemos um isolamento do qual não tivemos tanto consumo, principalmente da parte automobilística, foi o que se notou mais, com isso houve uma redução drástica dos gases atmosféricos, poluentes atmosféricos. Até saiu que o buraco da camada de ozônio teve uma redução de tamanho devido a isso. E acho assim que isso é bom para a gente refletir várias coisas, inúmeras coisas, a nível de consumo, a nível de... me faltou agora a palavra, mas o consumo é o principal. Sim. E também a forma de como a gente como a gente vive propriamente dito. Então, a gente está vendo que a pandemia mostrou que a gente tem que ser mais solidário um com o outro, temos que viver mais em comunidade. Coisa que a gente não vem observando nas últimas décadas. Viramos pessoas muito egoístas, muito voltadas para o ego. E isso faz com que a gente polua mais, porque por a gente estar sendo egoísta, a gente vai querer consumir aquilo só para a gente. Então, se cada um pensar dessa maneira, vai gerar mais resíduos, vai gerar mais impactos ambientais e vai acabar ocorrendo até outras pandemias no futuro devido ao aquecimento global, que isso muda drasticamente
a fauna e a flora, ao até o consumo de carne exagerado, porque, querendo ou não, alguns estudos dizem que o coronavírus veio de uma mutação de um vírus do morcego. Não sou especialista em microbiologia, então não vou ir por aí. Mas, e diante de alguns casos que observamos na China também, de que a população acaba por comer um pouco de tudo, animais exóticos e essas coisas, isso até faz refletir a questão disso, do consumo. Porque se esse pessoal consumisse esse tipo de coisa, provavelmente não teria acontecido isso, vamos dizer assim. Mas poderia ter sido na China, como qualquer outro lugar, no Brasil, na Índia. A gente tem que focar agora na questão de diminuir o consumo e melhorar a qualidade de vida, mais saneamento no Brasil, porque aqui não teve tantos casos de coronavírus, pelo menos em Portugal, primeiro porque as pessoas realmente obedeceram. Isso é outra coisa importante de falar. Educação. A educação é fundamental para tudo. As pessoas realmente obedeceram o fato de não, vamos ficar em casa, vamos respeitar as leis, até porque quem saísse na rua aqui levava uma multa de até 150 euros e pronto, Facilita, né? Quando dói no bolso também, né? Mas principalmente esse fato a gente tem que valorizar a educação, temos que repensar o modo de consumo da nossa vida, para que no futuro esse tipo de pandemias ou coisas não ocorram ou diminuam. Certo. E R. Duque Engenharia, Ramon Duque, ele que também está fazendo doutorado agora, vale salientar isso. Ele está perguntando aqui como ficou a questão das pesquisas em Portugal dentro da pandemia. Uso de laboratórios, experimentos, teve a paralisação disso ou continuou com alguma restrição? No dia 15 de março, entramos em lockdown, aqui entramos em quarentena, em isolamento social. E até, não lembro agora a data, acho que há uma semana ou 2 semanas atrás foi que começaram a voltar as atividades. Mas as universidades ainda estão fechadas, os laboratórios estão fechados, não está tendo pesquisa laboral, porque não pode, aqui em Portugal não se pode ficar mais de 5 pessoas no mesmo local. Uma parte do trabalho eu estou fazendo em casa, no que chama aqui de teletrabalho, estou fazendo home office, e uma semana eu fico em home office, uma semana eu vou para o laboratório. E não pode ter mais de uma pessoa, não pode ter mais de 2 pessoas no mesmo escritório, no mesmo gabinete, no mesmo escritório. E isso para pesquisa, propriamente dita, para a realização de ensaios, aqui não está ocorrendo agora. Mais para frente, quando tiver a situação mais controlada, creio que isso vai voltar à normalidade. Nunca vai ser normal. Não vamos voltar ao que era antes, provavelmente. Exatamente. Mas vai voltar uma nova normalidade que não sabemos qual ainda é. É isso mesmo. Natália Padilha, que também terminou doutorado agora há pouco tempo, também, antes dessa pandemia, e que também é pesquisadora, mas aqui no Brasil, aqui em Recife. Ela está perguntando se na pós-graduação em Portugal existe a cultura de gerar inovação e tecnologia visando a obtenção de patentes. Como é essa situação das patentes aí em Portugal, Lucas? Sim, existe, e geralmente vários doutorandos têm, vamos dizer assim, como meta gerar pelo menos uma patente. Ou, não ele propriamente dita, mas ele e a instituição do qual ele está trabalhando, porque a pesquisa aqui nunca é o aluno propriamente dito sozinho. Geralmente o aluno está acompanhado tem muita influência de indústrias, de empresas, então geralmente quando se faz uma patente está o aluno, a equipe da universidade, no caso o aluno, e a empresa do qual financiou o projeto. Mas está começando essa parte das patentes estão começando a crescer bastante aqui. Perfeito. E Alain Brito, ele perguntou, ele também é formado em engenharia ambiental pela Católica, e aí ele perguntou como tu sente que o mercado de trabalho em Portugal para engenharia ambiental. A gente já viu essa situação, né? Mas quer dar uma resumida? Sim, sim. Posso falar. Como eu falei anteriormente, no momento presente não está tão vantajoso, assim, não há tantas oportunidades. Mas a nível de futuro, creio que o engenheiro ambiental Acho que travou. Empresas aqui, geralmente, como falei, investigam muito, procuram muito engenheiros ambientais na área de gestão de resíduos, de qualidade,
e segurança do trabalho. Também na área da bioengenharia tem muito desenvolvimento de biosurfactantes. Aqui tem um grupo forte também nessa área, mas principalmente a área de resíduos. Eles ainda procuram muitos profissionais nessa área para fazer gestão e valorização de resíduos. Certo. O Hermes Guitar está perguntando se o pessoal de Portugal consegue falar cuscuz sem cuspir. Só sou marroquino. A Verônica Pereira, ela perguntou o que Lucas pode nos dizer sobre a motivação para se estudar em um país onde as pessoas desprezam quem estuda. Tem isso aí, Lucas? Não, aqui não tem. Eu não sei se a dona Verônica está referindo ao caso do Brasil na atualidade. Pode ser. Mas não. Aqui eles valorizam realmente o estudante. O estudante aqui realmente vamos dizer assim, é mais valorizada. A instituição da universidade aqui é muito respeitada, mas muito respeitada mesmo. O que é isso, mas isso é uma coisa europeia, entendeu? Isso não é uma visão muito europeia. No Brasil, infelizmente, há tantos tempos já a educação não é vista como um ponto tão chave como aqui, mas temos que levar em consideração uma coisa. O Brasil, teoricamente, só tem 500 anos, mais de 500 anos de descoberta, né? Portugal e Europa tem milhares de anos na frente, mais centenas de anos na frente, e eles passaram por várias fases, guerras e tudo mais. Portugal foi invadido várias vezes por povos de outras regiões, e isso vai fazendo com que a população vá crescendo de uma maneira até intelectual e sendo mais coletiva, vamos assim dizer, e vendo que realmente a educação é o futuro, é o que salva e o que faz uma sociedade. A educação é a base para tudo que há aqui. Torcer para essa mentalidade se propagar por aqui, né? E Paula está perguntando qual foi a sua maior dificuldade durante o doutorado? Foram várias, vamos assim dizer. Se puder resumir uma, né? Que deve ter sido várias. Sinceridade, a maior dificuldade a maioria das aulas que eu tive e coisas que eu tinha que fazer, investigar e ler, eram tudo em inglês. E eu não tive uma base forte no Brasil em inglês. Então eu tive que ser praticamente autodidata e ler Google Tradutor, dicionário e pronto. Essa foi assim uma das maiores, realmente, uma das maiores dificuldades que eu tive aqui. Depois, obviamente, pelo fato de não ter o mestrado, você fica um pouco defasado pelo fato de você precisar ler muitas teorias de como faz uma pesquisa e essas coisas que geralmente se vê previamente no mestrado. Entendi. E aí, Rebeca, para a pergunta de Joana, que está perguntando se mesmo estando em Portugal, onde o idioma é português, qual a importância do inglês? Você acabou de falar que foi uma das barreiras, não é isso? Não vou dizer uma barreira, mas foi uma dificuldade bem forte. Para a área da engenharia, de maneira geral, para a área da academia, né, da área acadêmica, o inglês é a língua mãe. Não tem para onde correr. Os artigos todos são publicados em revistas inglesas. Obviamente que tem os artigos que a gente publica em português, mas no mundo acadêmico, os artigos que são em inglês são mais valorizados. E também as melhores revistas são revistas inglesas. Certo. E aí, Ramon está perguntando aqui novamente, quais são as políticas ambientais de Portugal que tem alguma diferença com a brasileira? Você pode citar algumas delas? Há várias, porque Portugal, propriamente dito, ele não, pelo um pouco que eu entendi desse tempo de estudando a legislação de resíduos, todas essas leis vêm da União Europeia, de Bruxelas, e são transcritas para os países europeus, os 27 países europeus. A nível ambiental, tem muito, uma infinidade de coisas que eu realmente não sei pontuar exatamente, mas a economia circular agora já está sendo um paradigma, já não é mais um paradigma, é uma coisa real que está acontecendo. E a legislação está modificando isso de forma
muito rápida. Por exemplo, tem uma lei, não vou lembrar o nome da lei, o número da lei, são tantas, mas que exige que as obras públicas tenham incorporação de resíduos granulares não perigosos. Eles obrigam que todas essas obras públicas, construção de estradas, casas populares, ginásios, tenham incorporação de material reciclado. E eles exigem pelo menos 5%. Tem outra legislação que exige que haja 80% da valorização dos resíduos sólidos urbanos. E as empresas têm que cumprir isso. Outra coisa também, todos os resíduos são obrigatórios a serem analisados, os lixiviados, antes de serem incorporados no aterro sanitário. Há uma legislação muito forte de tipologias de aterros. Existem 3 tipologias de aterro em Portugal. Então, para você, não é você que decide o aterro que você quer colocar, você tem que fazer uma análise laboratorial e essa análise tem que respeitar parâmetros para aquele tipo de aterro que você vai depositar seu resíduo. Então, assim, a legislação portuguesa e europeia é muito abrangente, difere muito do Brasil, mas em muitos pontos. Isso dá até tema para um outro doutorado, né, Lucas? A diferença da legislação. Isso dá, quem quiser fazer uma análise crítica de legislação, como funciona a legislação portuguesa ou europeia, com brasileira, mexicana, Estados Unidos, é tudo diferente. Com certeza. Bom, a gente está chegando aqui já na reta final, né? Já está chegando a nossa 1 hora de live, que aí o Instagram corta. Então, queria agradecer a todos que estão aqui presentes. A gente está terminando nossa primeira edição do Universo Convida e vamos ter outras edições que vamos anunciar mais para frente. E queria agradecer imensamente a Lucas, a doutor Lucas, que pôde estar aqui presente. Esquece, doutor. Que pôde estar aqui presente conversando com a gente, explicando esse mundo do doutorado, da pesquisa em Portugal. E é isso, Lucas. Muito obrigado. Que agradeço a oportunidade. Pronto, então vamos de falar a primeira vez numa live, então coisa nova, é bom a gente aprender coisas novas. Exatamente, essa pandemia está trazendo essa renovação na comunicação que a gente tem, né? Sim. E sim, pessoal, a gente vai deixar a live salva, vai estar depois no IGTV aqui do canal da Universo Ambiental. E é isso. Obrigado a todo mundo pela participação. Obrigado novamente, Lucas. E até o próximo. Obrigado a todos. Pronto, e até o próximo Universo Convida, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a todos.